Imagina que você tem um filho e vocês vão à igreja como vocês vão frequentemente, e aí ele pergunta: Pai, por que nós vamos à igreja? E aí você responde: Porque nós somos, filho, uma espécie decaída de pecadores em um mundo decaído. Eu imagino que, sendo você cristão, essa não vai ser a resposta que você vai dar ao seu filho. E, no entanto, essa é a doutrina, não é? De que nós somos pecadores, parte de uma espécie decaída em um mundo decaído e que nós precisamos ser salvos. Isso soa saudável como uma mensagem para o seu filho, seguindo padrões da educação do século XXI? Como cristão, você pode pensar que não precisa usar essas palavras para comunicar a importância de ser cristão ao seu filho. Você talvez pense que, por ser cristão e ao mesmo tempo uma pessoa ética e contemporânea dos valores do século XXI, você pode usar outras palavras. Será que pode mesmo? Sem contradição? Pois no fundo, ainda que você use outras palavras para o seu filho, você sabe que a doutrina é essa. Como escreveu Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos, o cristianismo é a metafísica do carrasco. Eu entendo que esse vídeo pode acabar soando ofensivo para algumas pessoas, mas, como eu sempre falo aqui, o meu compromisso é com conhecimento, eu nunca ataco pessoas, eu sou contra a segregação, eu sou contra a intolerância. O que eu apresento são argumentos racionais para criticar as religiões organizadas, que não devem estar imunes a críticas, assim como qualquer outra coisa. Tente entender o meu lado. Eu estudo filosofia há mais ou menos 10 anos, e eu me encontro numa posição de preocupação com o papel que a religião organizada está desempenhando no nosso mundo. Mas então quero deixar claro que minhas críticas à religião não se limitam ao cristianismo. Inclusive, penso que o Islã é pior do que o cristianismo do ponto de vista ético. Mas neste vídeo particular, dado que o brasileiro é majoritariamente cristão, eu gostaria de expor os problemas que eu enxergo nesta doutrina. Eu também gostaria de dizer que eu reconheço contribuições positivas na tradição cristã, começando pela criação das universidades por parte dos monges, por exemplo, para começo de conversa. Ou então as obras de arte do Renascimento, as catedrais góticas, grande parte daquilo que a nossa cultura já gerou de belo na arquitetura, na escultura, na literatura e na música, foram obras enraizadas na tradição cristã. Tendo dito isso, as minhas críticas ao cristianismo são basicamente três grandes críticas. Uma crítica epistêmica, uma crítica existencial e uma crítica ética, respectivamente. Nesse vídeo eu vou apresentar as três e eu peço para que você deixe a sua paixão e a sua história com essa religião de lado para tentar avaliar racionalmente o que eu vou apresentar. Antes de começar, eu gostaria de te convidar para se tornar membro do meu canal, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. Se você acompanha meus vídeos com frequência, se eles te acrescentam, você pode ter acesso a vídeos exclusivos, a cursos exclusivos, a um grupo do WhatsApp comigo, onde a gente pode trocar reflexões, dúvidas, perguntas, assim como agradecimento nos meus vídeos, todos os membros são citados. Você também vai estar apoiando o meu canal, que depende da contribuição e da visibilidade de vocês para continuar existindo. Então, clique aqui embaixo no botão Seja Membro e vamos nessa. Bom, como eu disse, são três críticas. Eu vou já apresentar essas críticas, suas premissas e os argumentos para vocês de maneira resumida, e depois eu vou desdobrar cada uma. Primeiro, o cristianismo apresenta uma visão distorcida e injusta do ser humano. Somos pecadores decaídos em um mundo decaído que precisam ser salvos. O que leva milhões de pessoas a reproduzirem tal visão e pautar suas vidas a partir da obediência cega de dogmas, da culpa e da esperança por outra instância após a morte que recompense tal obediência e culpa. Segundo, o cristianismo é apoiado em superstições implausíveis sobre milagres que teriam acontecido em um tempo suspeitosamente remoto, muito antes da possibilidade de registros em foto, vídeo ou áudio. Alegações como as feitas em torno da figura de Jesus Cristo são feitas até hoje, mas elas mal chegam aos noticiários de televisão por nenhuma, curiosamente, ter sido capturada em vídeo. Terceiro, o cristianismo falha em apresentar uma justificação para o problema do mal que assola os humanos e seres sencientes não humanos na existência, que seja compatível com a hipótese de um Deus bom e onipotente. Vamos olhar tudo isso.
Você pode dizer, Mateus, um dia eu fui à igreja e eu fui tocado naquela experiência na missa porque eu ouvi exatamente o que eu estava precisando ouvir, como que o padre adivinhou o que estava na minha cabeça? Só pode ter sido uma intervenção, uma mensagem, um milagre. Existem artigos, livros que você pode acessar para entender como esses fenômenos podem ser explicados de uma maneira não sobrenatural. Muitas pessoas têm uma predisposição a serem religiosas. Elas já vão dispostas a aceitar o mínimo indício de que tem alguma coisa fora do comum acontecendo, para elas abraçarem, seja por uma incapacidade de lidar com a vida do jeito que ela se apresenta, por um desejo de um amparo sobrenatural. As pessoas muitas vezes ouvem o que elas querem ouvir e acreditam no que elas querem acreditar. A dizer por pessoas que acreditam que a Terra é plana, ainda hoje, por exemplo. E você pode pensar também pelo seguinte aspecto: se Deus é realmente bom e onipotente, por que essa é a maneira que ele encontrou para te tocar? Por que ele não se faz disponível de um jeito muito mais acessível e inegável para todas as pessoas? Por que tem que ser através de uma missa que você poderia nem ter frequentado, de uma maneira interpretativa, subjetiva, que você vai ser revelado a verdade, digamos assim? Me parece, no mínimo, uma falta de eficácia por parte desse Deus supostamente onipotente. Mas, francamente, eu nem preciso entrar no problema do Deus oculto, como eu já fiz em outros vídeos, para endereçar críticas incontornáveis ao cristianismo. No entanto, eu sei que alguns de vocês são versados nas tradições teológicas, metafísicas, que leram a metafísica de Aristóteles, que leram Platão e que fazem uma defesa da metafísica, da transcendência, de um outro plano não imanente para a realidade, até como sustentação do próprio universo, das coisas materiais. Ok, mas o que eu não entendo é por que muitos de vocês se vinculam tão facilmente com o catolicismo ou outras tradições cristãs, uma vez que isso não é necessário. Você pode fazer uma defesa do teísmo sem se inscrever na ideia de que um homem nasceu de uma virgem, de que ele realizou uma série de milagres, que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Eu não vejo uma ligação necessária entre as duas coisas. Então, eu te aconselho, se você é uma dessas pessoas que se debruça sobre Platão, que leu o Teeteto, que leu a Metafísica do Aristóteles, que leu o Fédon, que leu todas essas grandes obras e outros grandes pensadores, não se vincule a uma religião organizada. Você pode fazer uma defesa metafísica do teísmo sem se vincular com as escrituras religiosas. Por que não? Vamos à primeira crítica. Episteme, no grego, significa conhecimento. Epi remete a estar debruçado sobre algo. O conhecimento científico é baseado na episteme. Cientistas, doutores e pesquisadores se debruçam sobre um tema ao longo de um tempo e apresentam seus resultados. A religião, por sua vez, se baseia na gnose. A gnose é diferente, é um tipo de conhecimento com base em uma informação, em uma notícia, em algo que lhe foi revelado, por exemplo, assim como diversas outras tradições antigas, como os órficos, por exemplo, os pitagóricos. O cristianismo se baseia na gnose. Teve até o gnosticismo, que é a vertente que defende que existe um Deus maligno, Yaldabaoth, em vez do Deus bondoso que a ortodoxia apresenta, né? E o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, outros textos encontrados no Nag Hammadi no século XX, revelam evangelhos apócrifos, evangelhos que foram rejeitados também, muitos deles, por essa vertente gnóstica, de que, na verdade, esse mundo é uma prisão e Deus é maligno. Esse tipo de atitude, de que um conhecimento ele é revelado a você, ele não me parece muito pouco relacionado ao espírito filosófico ou científico, de desvelamento, de buscar descobrir alguma coisa, ou então se debruçar sobre algo por um longo tempo até você ser uma autoridade e poder falar sobre aquilo. Não à toa, os evangelhos, o Novo Testamento, são chamados justamente de boa nova, uma informação. Ah, me informaram isso, agora eu sei, pronto, vou seguir cegamente.
Do ponto de vista epistêmico, eu fico indignado e perplexo pela quantidade de pessoas que ainda hoje acreditam que um homem nasceu de uma virgem, fez uma série de milagres, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Eu não consigo aceitar isso com facilidade. Tem uma igreja do lado do meu prédio e eu vejo tantas pessoas de diversas idades frequentando e às vezes eu tenho a impressão que as pessoas vão à igreja de uma maneira muito automática, sem questionar qual é a doutrina, sem pensar sob essa ótica do começo do vídeo que eu vou abordar na crítica existencial, de que é uma ótica depreciativa da figura do ser humano. Além de acreditar nos milagres de Jesus, também acredita-se que existe um céu ou um inferno, anjos, Lúcifer e todas essas coisas. Deixe a sua história com a gnose, com o cristianismo de lado e tente avaliar racionalmente todas essas informações. Do ponto de vista da episteme, faz sentido que isso realmente tenha acontecido, essa violação tão radical das leis naturais, que desde que a ciência foi inventada funcionaram do mesmo jeito e continuam funcionando do mesmo jeito, sem essas extraordinárias rupturas? Faz sentido que isso tenha acontecido realmente 2000 anos atrás, ou faz mais sentido que seja uma ficção? E veja bem, eu sou alguém que tem grande respeito e admiração pelos mitos. Eu sou um contador de histórias, eu sou um escritor. Eu entendo que os mitos eles são muito mais do que mentira, eles não são sinônimos de mentira. Eles compactam valores, sabedorias de uma determinada cultura e aumentam a sua potência. É muito mais eficaz você contar uma história para passar um determinado valor, como coragem, por exemplo, do que você fazer uma apresentação científica sobre a coragem. E, no entanto, eu penso que as histórias, os mitos, eles devem ser apreciados como literatura. E que nenhum mito em particular, nem a Bíblia, deveria ter um estatuto revelatório, teológico, mais no nosso mundo. Eu penso que a Bíblia, um dia, o quanto antes melhor, deve ser posta na mesma categoria que a epopeia de Gilgamesh ou que a teogonia de Hesíodo. Literatura. Vamos apreciar essas histórias em seu valor literário. O que elas têm a nos ensinar, não atribuir uma certa dimensão revelatória para determinado livro sagrado. Lembrando que existem diversos livros sagrados de diversas religiões que são incompatíveis. Por que Deus permitiria isso acontecer? Enfim, vamos voltar aqui à crítica epistêmica. É muito mais sensato pensar que as leis naturais não foram violadas há 2000 anos. Inclusive, hoje em dia, relatos, notícias sobre o que teria acontecido em torno da figura de Jesus Cristo são propagadas até hoje, com diferentes gurus. Mas, curiosamente, nenhum desses milagres é capturado em vídeo. De modo que elas não chegam nem aos noticiários de jornais televisivos de pouca audiência. Então, por que você vai acreditar que isso teria acontecido há 2000 anos? Você já ouviu falar de Bart Ehrman, autor de O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse e outros livros? Ehrman é um ex-cristão e teólogo que se afastou da religião após estudar autêntica e honestamente a história das Escrituras. Segundo ele, eu fiz o meu melhor para manter a minha fé que a Bíblia era palavra inspirada por Deus, sem qualquer erro, e isso me manteve por 2 anos. Eu percebi na época que temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, e nem sequer 2 deles são exatamente iguais. Os escribas mudavam seus contextos, algumas vezes de maneira significativa, mas várias vezes com mudanças pequenas. E finalmente me ocorreu que se eu realmente pensava que se Deus inspirou esses textos, se ele se deu ao trabalho de inspirar os textos, por qual razão ele não se deu ao trabalho de preservar os textos? Por qual razão ele permitiu que escribas fizessem modificações? Ehrman defende que alguns livros do Novo Testamento são fraudes literárias e mostra como falsificações eram largamente praticadas pelos primeiros escritores cristãos. O que soa mais razoável para você? Que Jesus, esse pregador judeu, tenha sido realmente Deus encarnado ou que os milagres atribuídos a ele tenham sido fraudes? Algumas pessoas defendem que
a religião tem uma utilidade inquestionável e a gente, portanto, pode ignorar todos esses problemas, a gente pode fingir que não existe essas incoerências, esses problemas de superstição e coisas de um mundo pré-científico, porque a religião traz esperança para as pessoas, porque a religião faz as pessoas se sentirem bem. Sério, é sério que o auto-engano vai ser justificado com a ideia vaga de que faz as pessoas se sentirem bem. Assista ao meu vídeo sobre sociedades sem religião para ver como que a religião não implica moralidade, a moralidade não provém da religião. E, se você tiver interesse, leia o meu livro Ser Ateu, para você entender como que o propósito e a felicidade também não precisam estar associadas a uma religião. Por favor, sejamos mais criteriosos, mais honestos, mais compromissados com o conhecimento. Não importa se é aquilo que a gente quer ouvir. Se você já faz isso, meus parabéns, e parabéns por estar aqui. Francamente, acreditar no cristianismo hoje não é muito diferente do que seria acreditar no orfismo, uma religião arcaica da Grécia Antiga por volta lá do século VI a IV antes da Era Comum, em que gerou-se uma série de crenças religiosas em torno da figura mítica de Orfeu, que levava as pessoas a praticarem uma série de rituais iniciáticos com base na gnose, com o intuito de salvar as suas almas, privilegiando o espírito em detrimento da vida material. É muito parecido nesse sentido, e é uma coisa que ninguém leva a sério hoje. E o cristianismo não veio tanto tempo depois, e hoje as pessoas acreditam com o mesmo fervor, assim. Então, você pode até dizer, mas Mateus, eu não acredito em nada dos milagres, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Claro que não. Para mim, tudo isso é simbólico. Para mim é simbólico, mas a sabedoria de Jesus me toca, eu acredito na religião dessa maneira. Ok, mas então por que você não extrai a sabedoria do Sermão da Montanha, fica com a mensagem sobre o amor de Jesus e sai da religião organizada, leva isso para você? Não é mais honesto para a sua realidade do que dizer que você é um cristão? Me soa mais honesto com você mesmo e também com o mundo. Bom, do ponto de vista existencial, eu fico indignado com a quantidade de pessoas propagando, muitas delas irrefletidamente, a narrativa de que nós somos pecadores, membros de uma espécie decaída em um mundo decaído, e que precisamos ser salvos. Segundo o cristianismo, a humanidade é descendente de Adão e Eva, pecadores originais que foram expulsos do paraíso por desejarem o conhecimento, comer do fruto da árvore do bem e do mal. Foram, portanto, com todos os seus descendentes, condenados a uma condição sórdida. Eu sei que não somos santos, mas essa visão não parece uma avaliação justa do ser humano, de nossas virtudes e capacidades. Você não acha estranha essa atitude do cristianismo com relação ao conhecimento? O cristianismo parece exaltar a ignorância, o que é suspeitosamente uma excelente estratégia para controle social. Leia O Nome da Rosa, de Umberto Eco, uma obra de ficção situada no período do medievo tardio, em que você tem uma bela ilustração de como os monges ocultavam o conhecimento, até mesmo entre si. O conhecimento era algo extremamente exclusivo e inacessível, e eles dificultavam para as pessoas o estudo. Eu me pergunto como o Ocidente teria se desenvolvido em termos de valores se a Biblioteca de Alexandria não tivesse sido queimada, possivelmente por cristãos. Tome, por exemplo, esta passagem de Agostinho. Existe outra forma de tentação, ainda mais cheia de perigo. É a doença da curiosidade. É ela que nos leva a tentar descobrir os segredos da natureza, segredos que estão além de nossa compreensão, que nada nos podem dar e que nenhum homem deveria querer descobrir. Leia a Divina Comédia de Dante. Você vai ver que aqueles que são mais recompensados no paraíso são aqueles que mais se abstiveram da curiosidade em termos de conhecimento, ou então que buscaram muito conhecimento, depois se arrependeram, cumpriram penitência. O próprio Dante, o personagem do Dante, ele leva muitos sermões nesse sentido. Ele chega lá super curioso, ele vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o paraíso como mortal ainda,
E ele chega totalmente curioso e as pessoas começam a dar esses sermões. Não, para com isso, não é dado para você saber e tal, a gente está satisfeito com o que a gente sabe, não pode questionar, não pode questionar. Enfim, é uma coisa que, mesmo revestido da mais bela poesia, você vê que não é muito condizente com um Deus bom. Eu também diria que os próprios santos não parecem muito santos, no sentido de que essa própria noção de santidade não soa como o modelo mais virtuoso de valoração humana. Nas palavras de Nietzsche, em Humano Demasiado Humano, quem se humilha deseja ser exaltado. Aqui eu me apoio bastante na crítica de Friedrich Nietzsche ao cristianismo. Segundo Nietzsche, o santo ou asceta seria alguém que nega a vida e a maneira que ela se apresenta a ele por uma fraqueza fundamental, que o faz reprimir seus instintos e se voltar para um nada, para uma felicidade inventada que tem parte de sua origem no ressentimento para com os tipos fortes e expansivos. Citando Nietzsche, em Genealogia da Moral, sua ação é, no fundo, reação. E aqui ele se refere a qualquer asceta, não só o asceta cristão, que fique bem claro. Os judeus antes também, durante o exílio babilônico, durante a opressão de Roma, eles se voltaram para dentro, fortalecendo esse ideal do sacerdote em oposição ao guerreiro, ao nobre, ao expansivo, ao aristocrático que o oprimia. O ressentimento se tornou o criador de valores, e por mais de 2000 anos, esses valores dominam a nossa cultura. Olhe para os romanos e para os gregos. Eles encontravam em seus deuses modelos, quase espelhos de si mesmos, e não um motivo para se ver como culpado ou miserável. Do ponto de vista ético, os gregos e os romanos também tiveram atitudes condenáveis, mas pelo menos ao contrário dos cristãos, não desvalorizavam a imagem do ser humano e souberam afirmar a existência com a atitude nobre e vigorosa que promoviam. Podemos resgatar isso, deixando para trás as barbaridades que os gregos e os romanos cometeram, todo o machismo, a escravidão e tudo mais. Mas podemos resgatar essa parte de olhar para o ser humano como se estivesse olhando para um Olimpo, de olhar para o ser humano de uma maneira mais digna, de uma maneira mais nobre do que na tradição cristã. Assim como podemos deixar para trás, obviamente, esse ideal ascético, essa ideia de que o santo é o modelo de vida virtuoso e de que ele é mais nobre do que uma pessoa que viveu uma vida feliz, com deleites materiais, com honestidade, com amizades, com relações íntegras e tudo mais. Há uma passagem no prólogo de Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, em que o personagem Zaratustra vai consolar um equilibrista que caiu da sua corda e que está moribundo, encarando, vivenciando os seus últimos instantes. E ele está apavorado com o inferno, em perder a vida e a possibilidade de ir para o inferno. Então Zaratustra diz o seguinte para ele: um novo orgulho me ensinou meu eu, que ensino aos homens, não mais enfiar a cabeça na areia de coisas celestiais, mas levá-la livremente, uma cabeça terrena, que cria sentido na terra. Foram os doentes e moribundos que desprezaram o corpo e terra, e inventaram as coisas celestiais e as gotas de sangue redentoras. Então ele vê essa atitude cristã como uma atitude patológica, uma atitude de negação da vida. E eu acho que o argumento dele tem muita fundamentação, pelo menos do ponto de vista histórico. É claro que não significa que todos os cristãos sejam como miseráveis e escravos espiritualmente, digamos assim. É claro que nem todo cristão vai viver assim. O que ele está atacando aqui é a doutrina, é esse ideal. Ele não está atacando as pessoas particulares. Em O Anticristo, Nietzsche inclusive argumenta que a figura de Jesus foi deturpada e reinterpretada de acordo com as necessidades da igreja. Ele afirma que os ensinamentos de Jesus foram distorcidos de modo a atender os objetivos da igreja. Conforme escreve, a própria palavra cristianismo é um mal entendido. Na verdade, só houve um cristão e ele morreu na cruz. Inclusive, Nietzsche argumenta que Paulo de Tarso foi a figura mais responsável por essa
reinterpretação e transformação significativa da figura e dos ensinamentos de Jesus. Ele acusa Paulo de ter distorcido a mensagem de Jesus para se adequar às suas próprias crenças e objetivos, particularmente ao introduzir conceitos como a redenção através da fé em Cristo. Ele vê Paulo como alguém que, de maneira astuta, transformou o cristianismo primitivo em uma religião mais acessível e palatável, mas também mais distante dos ensinamentos originais de Jesus. Por sinal, se você quiser estudar o Nietzsche comigo, você pode se tornar membro aqui do canal por R$ 4,99 por mês e assistir ao meu curso contínuo de Nietzsche, com aulas longas onde a gente lê, onde a gente mergulha no pensamento filosófico do Nietzsche. Agora a gente está lendo a Genealogia da Moral, depois vamos para uma outra obra, e assim vamos aprofundando. Então, se você está interessado nesse pensador, já se torna membro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, você nem precisa concordar com Nietzsche para ver que a visão cristã do ser humano não parece uma avaliação justa. Por que não podemos ter o direito de nos orgulharmos um pouco? Por que ser sempre tão miserável, sempre tão sofrido, sempre tão desejoso da morte? Sim, nós inventamos bombas atômicas, mas também curamos doenças. Somos muito perspicazes, corajosos e extraordinariamente inteligentes. Somos muito mais morais do que quase todas as outras espécies. Vá para a floresta, por exemplo, e tente dialogar com o urso. E veja o que acontece. Bom, falando em urso, nosso tratamento de animais está longe de ser o mais ético, mas parece estar melhorando gradualmente. Agora pense no tratamento desse Deus supostamente bondoso de nós. Não soa semelhante, dada a onipresença do sofrimento na vida de qualquer ser senciente? A vida animal, ainda mais do que a humana, abunda sofrimento mais do que qualquer outra coisa. É definida por dor, escassez, medo e acidentes. Isso leva filósofos como David Benatar a defender que trazer novos seres sencientes, humanos e não humanos, à existência é algo antiético, que a existência deveria acabar. Eu não vou tão longe quanto esse filósofo, mas eu reconheço que a condição da maioria dos seres sencientes, e inclusive até de muitos seres humanos ainda hoje, é de escassez, de sofrimento e de sordidez diária. E eu diria que o problema do mal, por mais antigo que seja, continua sendo um enorme indício de que não existe um Deus bom e preocupado olhando por nós. Torna até mais provável que fosse um Deus maligno, como o Yaldabaoth do gnosticismo, que teria criado esse mundo como uma espécie de prisão para os seres sofrerem. Assista meu vídeo sobre o gnosticismo se você tiver curiosidade. Os teólogos cristãos têm respostas para o problema do mal, é claro que eles têm. Elas inclusive se chamam teodiceias, mas nenhuma delas é suficiente. Uma das mais famosas é a de Agostinho de Hipona, que afirmou que o mal não tem substância. O mal seria apenas uma privação de bem, uma ausência, um acidente. E o pecado ou o mal natural seriam acidentes, desvirtuações do caminho reto, digamos assim. Mas, como já dizia David Hume, chamar o mal de ausência de bem não diminui o grau do sofrimento real que um ser está experimentando agora. Agostinho argumenta que o mal provém do livre-arbítrio dos seres humanos, que são livres para pecar se assim quiserem, e é o que fazem, segundo ele. Mas essa resposta não resolve satisfatoriamente o problema de Deus ser bom e, ao mesmo tempo, conivente com todo esse grau de sofrimento. Além do mais, Agostinho falha em estender a sua solução para os outros animais, que sofrem ainda mais do que nós em muitos sentidos. O animal, ele não teria como ter, ele não tem livre-arbítrio, só os humanos. E ainda assim, ele está sujeito aos diversos tipos de horrores da natureza. Então, por que Deus permitiria isso se ele é bom e se ele é onipotente? Por acaso Jesus teria morrido pelos pecados de um urso que dilacera sua presa na selva? Como se resolve o mal experimentado por um pato que nasceu com deficiência e agoniza 24 horas por dia ao tentar nadar? Ou por uma raposa esmagada por uma pedra? Ao argumento de que todos esses males contribuiriam para um bem maior, além da nossa compreensão, a gente pode contra-argumentar. Olha, que bem maior você acredita que pode provir do sofrimento gratuito de uma criatura irracional como um pato? Se Deus é bom e onipotente, ele com certeza poderia pensar em algum sistema menos doloroso do que esse.
A evolução darwiniana por seleção natural é hoje amplamente aceita e apoiada por inúmeras evidências em diversas áreas da ciência. Ela funciona a partir de um processo lento de mutações graduais, como tentativa e erro, de modo que certos seres vão perdurando e passando adiante os seus genes. Sobretudo, ela demonstra como que coisas complexas e elegantes podem surgir de outras menos complexas e elegantes a partir de um longo processo cumulativo de pequenas mudanças, sem envolver um projetista por trás. Por que um Deus bom escolheria a seleção natural? Um processo tão sórdido e injusto do ponto de vista das criaturas, das inúmeras espécies que já foram extintas. Parte dos motivos por sofrermos com dores nas costas, por exemplo, é que os nossos ancestrais simplesmente não andavam sobre duas pernas, mas sim sobre 4 patas. William Lane Craig, um dos maiores defensores do cristianismo hoje, argumenta que a predação é necessária para o balanceamento do ecossistema. E mais uma vez podemos contra-argumentar. E Deus não poderia, sendo Ele todo bom e poderoso, escolher um método menos doloroso para esse balanceamento do ecossistema? E ainda que a predação fosse necessária, o que já tornaria Deus não onipotente, Ele não precisaria que as criaturas fossem capazes de sentir dor, por exemplo. Ele podia eliminar a dor em certos momentos. Estou aqui especulando. Por que precisa ser tão sofrido, ser tão sórdido? Já sei, porque Deus não existe. O que soa mais razoável para você? O que explica melhor as coisas serem do jeito que são na natureza? Um Deus bom e onipotente ou a não existência de um Deus bom e onipotente? Eu acho que é essa segunda, certo? Explica muito melhor, torna muito mais razoável a gente entender o processo irracional e cego da natureza e do universo. Não soa mais provável para você que não exista um Deus bondoso e onipotente, dado que o que vemos na natureza é exatamente o que poderíamos esperar de um universo sem Deus bondoso e onipotente? Bom, mais uma vez, então, para concluir o vídeo, aqui está um resumo dos argumentos. Note que eu nem sequer entrei em problemas éticos da religião organizada, como, por exemplo, o veneno que é a Igreja Universal para a cultura ou a influência da bancada evangélica na nossa política. Eu me limitei a criticar a doutrina em si e espero que alguma parte tenha te tocado. Aqui vai o meu agradecimento para os membros do canal. Marjorie Figueiredo, Vanessa Henning, Maria Assunção, Sociedade do Conhecimento, Cláudio Pi, Lucas SG, Jadson Silva, Luiz Doro, Patrícia Faller, Frankland Braga, Alberto Lírio do Vale, Ana Carvalho, Alexandre French, Cláudio Torres, Alex, Ricardo Bagagli, Maria Diva Boixá, Luiz Ferreira de Souza, Matheus Balil de Carli e Santiago.